Vou até pegar, porque eu fiz a unha ontem. Ó, a Dani fez a unha ontem e o Márcio tá fazendo um café ali, ó. Família 78, e é com esse cafezinho aí que a gente começa o vídeo de hoje, no qual eu vou entrevistar um casal que eu já seguia pela internet, já conhecia um pouco da história deles. E aí, depois de 3 anos que a gente conseguiu realmente sentar, conversar e se conhecer, e hoje estou com Dani e com o Márcio. Gente, obrigado aí mesmo por abrirem a porta aí da casa de vocês. É isso aí, é um prazer estar com você, Aldrino. A Dani, em especial, é a pessoa que mais gosta de aparecer durante as entrevistas. Por isso a gente vai fazer um foco especial. A Dani parece muito a Patrícia, que não curte muito câmera. Dani, você não curte muito câmera, né? Só de pensar, fico nervosa. E o detalhe é que eles já apareceram em uma série de programas de televisão. Dani, pra onde você já deu entrevista? Nós já demos entrevista pra Globo, pra Gazeta, pro SBT, Record. pra Record. E aí você fica nervosa na entrevista pro 78. Todas. Porque é só a gente aqui, ó. Então, olha só, gente. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho da história deles, tá? Lembrando que nós estamos em Intergarden e o Márcio tem canal no YouTube. E no canal do Márcio existe um vídeo explicando sobre essa casa deles. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco dessa planta, o que ele fez, o que ele não fez na casa, segue lá, vou deixar aqui no primeiro link, dá um clique, vai lá ver também um pouco do trabalho do Márcio, que eu acho que vocês vão gostar, e roda a vinheta. Então eu vou começar a explicar para vocês que existem 2 grandes blocos no qual essa família está inclusa. Existe um bloco que é o beneficente, ou seja, um bloco missionário, como os cristãos, eles aceitaram o chamado e foram aí cuidar de uma série de pessoas em 2 formatos que eu vou deixar eles explicarem um pouquinho sobre essa questão de missões. E tem um lado profissional, o lado business, no qual eles trabalham com casas milionárias, eles não são corretores, mas aguenta aí que eu vou falando sobre isso aí durante o vídeo. Vamos começar primeiro na parte missionária. Velejando com Deus, Márcio. O que é esse projeto e como funciona esse projeto? Legal. Basicamente é amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a essência do projeto e desde que eu e a Dani fundamos isso em 2006, graças a Deus a gente tem conseguido manter a essência dele, que é amar a Deus e ao próximo. E por que, Dani, velejando? Vocês vão literalmente velejando até os lugares? Como é que é isso? Sim, quando nós éramos jovens, nós adorávamos velejar, nós tínhamos um barquinho à vela. E na lua de mel nós fomos velejar e lá surgiu essa intenção de estar fazendo algo mais para a nossa vida. E como foi dentro de um boat, a gente falou, vai ser velejando com Deus. E como nós tínhamos o barco, nós queríamos fazer alguma coisa diferente para ajudar as pessoas que quase ninguém ajudava. Né? Então aí surgiu a ideia de estar fazendo nas comunidades ribeirinhas, nas ilhas, que fala, as pessoas moram em ilhas, mas não tem energia, não tem geladeira, não tem médico, criança mal vai para a escola porque é uma escolinha na comunidade pequena, que geralmente um morador é o professor. Então nós voltamos para... as coisas estão direcionando para ajudar esse tipo de pessoas carentes, né? E é interessante porque para essa população, para esse público, não tem como chegar se não for velejando, né? Esse foi o foco do projeto, de chegar aonde somente com o barco se chegava. E foi muito interessante, porque a cada local da costa brasileira que a gente ancorava, era uma nova descoberta, porque é um Brasil diferente em cada lugar. Sim. E nós tivemos a oportunidade de navegar do sul do Brasil até o Nordeste, ou seja, quase a costa brasileira toda, vendo diferentes realidades, mas eu sempre falo que o amor de Deus resolve em qualquer lugar. Não existe um lugar que a gente não foi bem recebido. Que legal. Eu confesso que assim, eu não tenho nem noção do que é velejar, porque eu nunca velejei na vida. Não sei nadar, também tem essa questão. Tenho um pouco de medo assim, de água e tal, mas esse projeto de vocês é muito legal. Inclusive sai um documentário sobre isso, né?
Isso, na verdade existem 4 documentários, 3 passam-se dentro do barco, né? E um deles na África. E o que acabou acontecendo é que muitas pessoas quiseram começar a ir conosco. Então, quando saiu a primeira vez na televisão, em revistas e etc., inclusive empresas começaram a nos procurar falando que gostariam de enviar seus executivos e etc. Aí surgiu uma nova ideia de utilizar o dom de cada um para beneficiar aquelas comunidades. Então nós começamos a levar empresários, médicos, dentistas, artistas, e só que a gente via que eles chegavam lá e ficavam perdidos, porque é uma realidade muito distante da que eles viviam. Eles sempre perguntavam, eu posso levar carteira na ilha? Eu explicava, não existe onde você gastar o dinheiro lá. Pra quê, né? Mas é algo assim que a pessoa não consegue imaginar. E a partir disso a gente começou a fazer treinamentos para pessoas poderem participar com a gente. E o que foi fantástico, a gente acabou treinando mais de 1000 pessoas em sala de aula e a bordo. O interessante de quando a pessoa vai a bordo, que a realidade de um barco é muito diferente de uma realidade de qualquer outra coisa. Porque a água não pode, o chuveiro sem tomar banho fechado não pode desperdiçar água, você tem que economizar água, você tem que economizar fogo. Isso é um pensamento de mulher, você viu? Né? Não tem secador. Não tem nada. É pouca roupa, então assim, o mínimo ali que você precisa para viver. Porque a gente é tão contaminado no dia a dia de adquirir, de comprar disso. E quando você vai a bordo de um veleiro, você não precisa de nada daquilo. Então as pessoas, o primeiro confronto delas era isso. Era o pequeno espaço, a pequena quantidade de coisas disponíveis para ela estar usando, né? E a economia, que ela tinha que estar safe, né? Toda hora, água, comida, que não é disponível, né? E isso nos mostra, acho que, 2 coisas, né? 2 realidades. A primeira delas é que nós vivemos numa bolha. Eu acho que todo mundo vive dentro de uma bolha, que talvez a sua bolha seja, você vai trabalhar todo dia, vai para a tua empresa, fala dos teus projetos, volta para tua casa, faz a tua rotina. E existe um cenário tão grande fora de casa, né? De outras famílias, de outras vidas, de outros estilos de vida que você nem tem noção de como é, que eu acho que é um pouco disso que o Márcio falou, que os executivos tiveram esse impacto do tipo, você está fora da sua bolha. E um segundo aspecto que eu acho muito interessante é que o mundo é muito menor do que a gente imagina. Vocês concordam com essa afirmação? Vocês acham que o fato de vocês poderem velejar e chegar em lugares que teoricamente seriam impossíveis deu a sensação que o mundo é menor do que ele realmente é, Márcio? Sim, a gente foi para lugares maravilhosos. Arquipélago de Abrolhos, que fica no sul da Bahia, Fernando de Noronha, que é distante da costa, né? É algo, a gente velejava 3 noites e 3 dias para chegar até lá em mar aberto. Mas você fica com essa sensação de que você pode alcançar o mundo, né, com isso, porque simplesmente com o vento, um barco, o vento e tendo comida a bordo. Aí vem uma pergunta imbecil da minha parte por nunca ter velejado. O veleiro não tem motor? Tem. O veleiro tem motor, é um motor muito pequeno. Okay. No caso do nosso, é um motor 29 HPs, para um barco de 10 toneladas. Então, é um motorzinho para você se locomover quando não tem o vento e para você estacionar ele, tudo. Você não consegue fazer isso na vela. Então, você utiliza o motor. Mas a grande parte da viagem é via sopro de Deus. Vai soprando e vai indo. Exato, você pegou o sentido da coisa. Muito legal. E aí, ok, vocês fizeram isso no Brasil, vocês também fizeram isso na África, é isso? Nós temos um projeto na África, mas aí não é com veleiro. A gente nunca foi velejando até a África ainda. E como é que é o projeto da África? Porque eu sei que vocês estão envolvidos em 1 bilhão de projetos. E tem o projeto dos hospitais também. Então fala rapidamente, projeto da África e projeto dos hospitais. O que são esses projetos? Começar pelo hospital. No hospital, nós vamos nos hospitais universitários, nós contamos histórias, fazemos uma contação de histórias. E sempre que tem alguma mãe necessitada, um voluntário do Velejando com Deus levanta as necessidades e a gente começa a correr atrás para estar suprindo aquela família. E fora a gente vai nos quartos dos hospitais. Eu tenho uma paixão enorme por enfermos, então é o que mais me supre assim, na parte ministerial, falando da parte da gente se doar ao próximo. É o que eu gosto de fazer.
Então, isso começou quando eu estava grávida da Júlia, então já tem 8 anos esse projeto. Agora, por causa dessa fase do vírus, deu uma parada, mas é uma coisa que é um projeto que eu acredito que quando Deus fala pra gente cuidar das viúvas e dos enfermos e dos órfãos, é uma coisa que é tão profundo e tão simples de fazer, mas que as pessoas se esquecem de fazer, né? Então, o que mais assim acalenta meu coração é essa parte da missão E que é um público que precisa mesmo de uma ajuda, né? A gente está muito acostumado no nosso mundinho, no nosso cenário, e às vezes a gente não tem nem noção. E na África? Tá, na África nós damos treinamentos para 200 líderes rurais, que são pastores que vivem isolados em villages, né, em vilarejos da África, e nós damos esse treinamento para eles e também construímos lares infantis e ajudamos a sustentar esses lares infantis, onde mais de 300 crianças estão lá. E elas recebem lá amor, saúde, educação e comida. Então é um trabalho assim, eu sempre falo, pegando o gancho lá que você falou dos empresários, né, que a gente mais aprende do que ensina. Tanto no Brasil quanto na África, tanto as pessoas que vão conosco, quanto a gente que já está indo há 15 anos, toda vez que você vai, você mais aprende do que ensina. Quando eu falei lá no começo do vídeo que eu via o Márcio, mas eu nunca tinha conhecido, é porque, por mais que você ache que Orlando é um lugar grande e que as pessoas não se cruzam, não se conhecem sim, eu acho muito pequeno, eu acho até meio interior aqui. E o Márcio e a Dani, a gente já tinha escutado falar a respeito, mas a gente nunca tinha se conhecido, nunca tinha se cruzado, e esse ano deu certo. E eu já tinha escutado falar sobre o projeto do Velejando, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com eles e entender e tal. Depois que eu conheci o Márcio, ele falou sobre o projeto, falou um pouco sobre isso, até porque achei super interessante contar essa história para vocês. E ele também me contou sobre as crianças americanas sendo apresentadas para esses projetos. Como é que é isso aí, Márcio? É fantástico. Isso novamente tem a mão da Dani, tá? Uhum. Assim como ela começou o trabalho nos hospitais, ela começou o trabalho aqui nas escolas dos Estados Unidos, ou seja, escola pública, onde a gente vai e faz uma palestra para essas crianças falando sobre o trabalho missionário. E lá a gente apresenta a realidade das crianças da África para elas. Mas nunca, tanto no nosso documentário, no nosso filme, a gente nunca explora, nunca usa o sensacionalismo para isso. Pelo contrário, a gente mostra uma África feliz, mesmo com todas as dificuldades que eles vivem. Então eu acho que esse é o gancho para as crianças, porque muitas vezes eles aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, pessoas bem de vida, podem viver tão tristes, reclamando tanto da situação, e daí a gente confronta essas crianças de uma maneira super divertida, com os fantoches, com os vídeos, mas confronta eles dizendo, olha, tá vendo essas crianças aqui? Eles não têm o que comer, eles não têm uma escola, eles não têm nada disso, mas eles têm Deus e têm felicidade. Então, é dessa maneira que a gente trabalha nas escolas e é algo fantástico. Isso é muito legal porque eu tive agora lá no Tennessee e a gente sabe que aqui na Flórida, mais precisamente aqui dentro de Orlando, né, dentro da nossa bolha, né, Winter Garden, Windermere, Grande Orlando, tirando a parte ali de Downtown, de Pine Hills e tal, a gente tem pouca pobreza nas ruas. Por exemplo, se eu for comparar com São Paulo, eu morei minha vida toda na Zona Oeste, eu tinha 2 favelas do lado de casa, tinha amigos lá, eu usava ali o caminho para ir para a escola, cortava por lá, nunca tive problema nenhum, mas você percebe muito mais claro a questão das diferenças sociais, por exemplo, onde eu morava em São Paulo, do que o Enzo, que tem 7 anos, que está morando nos últimos anos nos Estados Unidos. Ele não tem noção do que é pessoas que têm necessidade. E aí quando a gente estava no Tennessee, a gente passou numa região que era um pouco mais pobre, e aí o pessoal morando na rua, morando em tendas, pessoal pedindo dinheiro, que é uma realidade que ele nunca tinha sido confrontado. E aí a gente explicou para ele, olha filho, a gente agradece a Deus todos os dias pelo aquilo que a gente tem, porque olha, tem gente que não tem, né? Tem gente que não teve essa chance, não teve essa possibilidade, já tá correndo atrás. E
E isso me faz pensar muito que esse trabalho que vocês fazem nas escolas americanas, ela deve ser um impacto gigantesco, porque para a criança americana, que vive sempre num primeiro mundo, com acesso a uma série de coisas, né? Claro, existem cidades, existem estados pobres, a gente já mostrou aqui também no 78, a gente fez matéria lá em Detroit, fez matéria em outros lugares, que você percebe que realmente também tem uma diferença social. Mas falando especificamente na criança que mora no Horizon West, ele não tem noção do que é, né, essa realidade, principalmente quando a gente fala de uma África, né? Ele acaba não tendo acesso a isso, né? A esse tipo de realidade. Então, parabéns. Eu acredito que é responsabilidade dos pais estarem fazendo isso, né? Porque como você vai gerar empatia? Como você vai ensinar uma criança a ter empatia por outras? É ela se colocando no lugar da pessoa. E como que você vai gerar isso se ela não vê aqui? Né? Então é uma responsabilidade dos pais estar mostrando para os filhos a necessidade dos outros e o que você fazer para estar mudando isso. Esperar você estar perfeito, sua vida estar redondinha para você fazer, esperar você estar super bem, se sentindo extremamente em paz, não, isso não vai acontecer nunca. Você tem que fazer, mesmo mediante as suas tempestades, os seus problemas, tem que ser feito, né? O algo tem que ser cumprido, não importa como, não importa quem, porque a pessoa que vai ser beneficiada, ela é o alvo, não como você vai fazer. Tem que ir, né? Não importa, porque aquela pessoa que precisa, às vezes ela não tem tempo de esperar você ficar bem. Então eu acho que é muita responsabilidade da gente educar os nossos filhos a fazer o bem naquela hora, independente de se a situação está favorável, independente o que aquela pessoa vai fazer com o bem que ela recebeu também, não é da nossa conta. Não é o momento certo, é agora, né? A hora de ajudar é agora. E aí, isso é muito interessante porque agora eu vou falar um pouco com eles da outra ponta da vida deles, que é a ponta business. Porque eles não são missionários em tempo integral. E eu acho que isso é muito interessante falar sobre isso. Quando eu era mais novo, lá na igrejinha, lá no Butantã, lá quando eu estava começando minha vida cristã, entendendo o que, né? Eu sempre tive uma visão que os missionários eram pessoas que tinham que estar focadas na missão 24 horas por dia, só ali envolvidos. E depois, lendo a Bíblia, a gente aprende que não. Que Deus vai destacando pessoas, às vezes dentro das suas áreas de trabalho, dentro dos seus perfis. Tem um missionário de full time que precisa de apoio e tem um missionário que tem a sua carreira, que a sua carreira banca as suas necessidades para que ele possa ter tempo e para que ele possa fazer projetos como esse, que é um pouco do caso de vocês. Na outra ponta, vocês trabalham com milionários em projetos, em reformas. Márcio, fala um pouquinho da tua carreira profissional. Márcio profissional. O que você desenvolvia no Brasil? O que você desenvolve aqui? Para a gente ter um overview aí de quem é o Márcio Business. Legal. Desde o ano 2000, ou seja, já estou velhinho. Ok. Eles falam que eles estão velhinhos, mas assim, eles não estão, ok? Kinda. Então, desde o ano 2000 eu construo casas de alto padrão em condomínios fechados. Quando eu falo eu, estou falando nós. Perfeito. E eu fui bem sucedido sempre lá. E também minha família sempre teve comércio, esse tipo de coisa me ajudou muito a saber como manage, como gerenciar um negócio. Então aí começou minha vida como empreendedor. Okay. E nós viemos para os Estados Unidos e eu peguei aquilo que eu fazia de melhor, que era construir casas, e comecei a fazer aqui também. Só que na verdade aqui eu mais reformo do que construo. E também construo a parte comercial. Porém, quando eu comecei a reformar, eu vi que existia uma lacuna no mercado americano. Por quê? O americano ele não está disposto a fazer tudo que uma obra necessita. Ele só quer fazer algo específico. Então aqui existe a empresa de elétrica, a empresa de hidráulica, a empresa para o piso e por aí vai. E no meu caso, a minha empresa ela faz tudo isso. Então é um diferencial no mercado americano e que, graças a Deus, tem surtido um resultado muito bom. Inclusive, eu vou sugerir para você, lá no canal do Márcio, existem vídeos de projetos que ele e a Dani estão envolvidos. Projetos de reforma de summer kitchen, projetos de reforma de banheiros, projetos de reformas de ambientes para
a família ali, né, tá junto, aproveitando, dividindo ali o espaço junto com os convidados. E é muito legal mesmo, porque é uma coisa que eu brinquei com o Márcio. Inclusive, Márcio, a gente vai fazer uma outra entrevista com você, que você tem um RV, né? Isso, nós temos um RV. A gente vai continuar esse papo lá no RV do Márcio, tá? Aguenta aí que vai ter uma parte 2. Mas o que eu acho muito interessante é que o Márcio tem essas duas realidades, ele e a Dani. De um lado, projetos milionários. De outro, um público carente que precisa dar atenção. E, guys, é assim que a obra de Deus é tocada. Deus vai lá e fala assim, é você, meu amiguinho, e não espere, vou usar as palavras da Dani, não espere estar pronto, não espere o dia certo. O dia, a hora é agora, então vai. Just do it, né? Você vai lá e faz mesmo. Exatamente. Mais uma vez, gente, obrigado mesmo. Tá, pelo convite. Obrigado mesmo por vocês aí estarem participando também aí junto dos vídeos. Esse papo vai continuar, tá? Vou chamar o Márcio de novo pra gente dar uma volta de RV, bater um papo. Vamos ver se a Dani vai participar, se não vai. Vamos ver o que vem aí. Dani, obrigado. Continua fazendo vídeo, você fala muito bem. É mais que é dentro de casa, né, gente? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Márcio, parabéns pelo canal, sucesso. Vamos falando, espero vocês mais vezes por aqui, tá bom, gente? Valeu, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece a oportunidade de estar no seu canal. Pra gente é um diferencial pela seriedade do seu trabalho. E a gente já conversou sobre isso em off, obrigado. Você sabe disso. Então, é muito importante para nós aonde que a gente vai atrelar o nosso nome. Então... Não, aqui vocês estão seguros, porque essa família aqui, ó, demais. Valeu, gente. Deixa os comentários aí. Nos vemos. Tchau, gente.